A gente tem mais um indicador bacana de que temos uma demanda crescente de pessoas. A gente tem mais de 150 pessoas, hoje, agora já são aqui 158 pessoas que nos acompanham. Por um bate-papo, né, como esse, é um número razoável. Você vê que tem uma demanda de interesse, fora as centenas de pessoas, talvez milhares, que vão acompanhar esse bate-papo depois com esse vídeo que vai ficar disponível na internet, os comentários, ou seja, a expansão dessa reflexão que vai se dar e que muita gente ainda vai entrar no bate-papo até o final. Isso já mostra que, por uma primeira iniciativa, né, de código aberto, de ampliação aqui do Ministério, a gente está conseguindo atrair já um público bacana para bater papo com a gente, para refletir sobre essas questões. E aí eu queria aproveitar e trazer algumas considerações que foram colocadas nas redes. Algumas são comentários e algumas perguntas também para vocês, para que a gente pudesse bater esse papo aqui. Os comentários, a Nauac, com H, Nauac, que o perfil aqui, o nick dele, ou dela, não sei, é @nauacpg, dele. Bom, há de se tomar cuidado com as redes sociais privadas, pois elas são um tremendo risco à participação social. Então, também para vocês guardarem essa aí, quiserem trazer para o bate-papo essa questão das redes sociais privadas e, inclusive, se existem alternativas ou se deveriam existir e como criar alternativas a elas, né? O Etetuba coloca o seguinte: mais da metade da população é negra ou parda. Entretanto, na cultura, somos minoria na representação e no financiamento. A Lilian Rabelo diz o seguinte: além de dar espaço para novos participantes nas conferências, é fundamental distinguir quem representa a sociedade civil e quem representa o poder público. Tá? Então, fazendo uma diferenciação clara nesse sentido, o Tom S. Figueiredo coloca: é preciso começar de novo incentivando as pessoas a participar dos conselhos municipais de cultura, trazendo a dimensão também mais local, mais próxima. E a própria Etetuba, que já tinha feito um comentário, coloca também: o CNPC, Conselho Nacional de Políticas Culturais, deveria ser deliberativo, pois tomamos decisões que o Ministério da Cultura ignora depois dessa consulta. Então, na verdade, também vem ao encontro de um comentário que já tinha sido colocado antes. E eu vou ler também aqui algumas perguntas diretas que chegaram. Lembrando, quem está nos acompanhando agora, online, quiser fazer pergunta, ainda dá tempo. É só colocar a hashtag Jogo da Velha ComunicaSai, ComunicaSAI, ou então comunicasai@cultura.gov.br, que a equipe de redes vai passar as perguntas aqui para a gente conversar com todo mundo. As perguntas são as seguintes, além desses comentários: como o Ministério da Cultura pode colaborar para transformar a TV Brasil e as rádios públicas em potentes e inovadores veículos de massa? E como incorporar a participação social nesse processo de transformação da comunicação pública? E uma segunda pergunta, direta, essa primeira pergunta, foi enviada pelo Maurício Ruiz. E a segunda pergunta é: como repensar o CNPC a partir dessas reflexões? Bom, não sei, quem quer começar? Faustini? Tá, eu posso, mas eu vou voltar a uma questão anterior para tentar adentrar. Por favor, fica à vontade. A contribuição aqui. Quero dizer que é muito encorajador ver a disposição para essa questão, que para mim é uma questão central. À disposição do Ministério da Cultura. Para isso, né? E de uma secretaria estar puxando isso com tamanha centralidade. Eu queria só tentar lembrar que a participação também, ela não aparece porque as pessoas gostam naturalmente de participar. Nenhum movimento social que já tem compreensão, digamos, até ideológica da participação, a participação ela se torna necessária quando algo está em jogo, algo real que vai acontecer, algo real que vai incidir, algo que vai mudar. E ela também é fruto de políticas que, de alguma maneira, seduzem para a participação se você tem um governo que compreende que a participação é importante para mudanças sociais. Então, naquele momento ali da primeira gestão do Juca e do Gil, o edital dos pontos de cultura trouxe novos atores, ainda que organizados,
mas novos atores que não estavam no campo das decisões das grandes produtoras. Então, a participação ela também foi disparada por uma outra política. É importante, porque não adianta só convocar as pessoas para participar se você não tem um conjunto de outras políticas que atraiam esses novos atores, porque senão ele não vai se sentir envolvido por isso, né? E também o discurso de diversidade regional naquela primeira gestão, de divisão do bolo regional. Essas duas centralidades discursivas, de práticas que geraram políticas, foram que atraiu uma esperança e uma vontade de participar das conferências, desde as municipais até as conferências nacionais com tamanha participação. E aí eu pergunto, qual é a política de agora que vai ser feita pelo Ministério junto com essa convocação de participação? Porque não adianta só convocar a juventude para participar se não tem política para a juventude. Ou se a política de juventude repete uma lógica que bote essa juventude apenas como aluna de oficina, de inclusão, e não eles tomando decisões. Para falar com o jovem, tem que ter jovem falando. A resolução tem que ser algo que vá ser colocado em prática, né? O Ministério tem que tentar experimentar isso. E parece que a questão do orçamento hoje, ela não é só a questão do investimento, né? Decidir junto com as pessoas o orçamento é tão importante como decidir qual é a bandeira da diversidade que o Ministério acredita. Porque só a bandeira, sem a tomada de decisão, que é na decisão que aparecem os novos atores. Declarar que o Ministério é a favor da diversidade, se não tem novos atores tomando decisão, é uma encenação de manifesto. Então, me parece que algumas decisões difíceis precisam ser tomadas para a gente encorajar a sociedade brasileira de novo a gostar de participar. Porque senão não precisa. As pessoas estão indo para a rua, estão indo para o Facebook, as pessoas já têm um lugar para dar as suas opiniões. Não precisam desses lugares organizados. Então, eu volto a dizer que a questão do orçamento é uma questão para atrair as pessoas, para as pessoas poderem decidir como o dinheiro vai ser usado. Então, mudar essa lógica de pensar o orçamento no Brasil. Para mim, essa questão é uma questão central da participação e da democracia. Não só as instâncias decidirem para onde vai o orçamento, mas a participação levar em consideração isso também. Perfeito. Antes de passar... São dos grandes dilemas. Queria muito rapidamente também comentar essa questão das pessoas negras, pardas, uma das perguntas que apareceu na internet, que essa é uma questão que me preocupa também, né? Ou seja, o Brasil é um país que ele tem uma tendência de que as pessoas que participam não são, em relação à raça, elas não representam a proporção dessas pessoas na população brasileira. Então, eu acho que tem que se pensar em incentivos, né? Por exemplo, ampliar o número de pessoas negras, pardas. Na questão da cultura também tem a questão da própria cultura influenciada ou gerada por pessoas, né, de raça negra no Brasil. Eu acho que isso tem que ter uma certa política de ação afirmativa em relação a isso. Eu acho que o Ministério tem que atuar no sentido de trazê-los mais para a política participativa de cultura. Maravilha. Antes de passar a palavra à professora Débora, eu só queria elucidar que o Etetuba, que eu citei, que fez comentários, na verdade é Arthur Leandro e Tata Kinamboge, conselheiro do CNPC, tá? Do Conselho Nacional de Políticas Culturais, na área de culturas afro-brasileiras, tá? Falando de Ananindeua, Pará. Me comunicaram aqui só para poder fazer esse informe, porque eu falei Etetuba como se fosse quase uma instituição. É o Arthur Leandro. Bom, então... Eu concordo com a questão das minorias étnicas que precisam ser realmente chamadas. O Brasil ele tem experimentado mecanismos de cotas em várias instâncias, né? Tá em projeto essa discussão em várias áreas, mas é importante lembrar que as conferências de políticas públicas, elas diferentes de outros mecanismos, elas são muito plurais, no sentido em que elas atraem um número maior de mulheres e um número também, de certa forma, de diversidade étnica, que é muito próximo um pouco da população, pelo menos nos estudos das áreas de políticas sociais. Mas a gente não tem, raríssimas conferências adotam cotas para atrair esse público. Eu acho que é uma coisa que tem que entrar na pauta dessas discussões, dessas conferências. Apenas as conferências de minorias, né, que discutem direitos de minoria,
pela sua temática, incluem cotas. Né? Por que a gente não está pensando nisso, né, considerando a diversidade cultural e a diversidade, principalmente étnica, do Brasil? Sobre a questão de quem representa, que foi uma da questão aí, se é a sociedade civil ou governo, eu acho que essa discussão ainda não precisa ser colocado mais nessa pauta, se é governo ou se é sociedade. Porque se a gente olha a última Conferência Nacional da Cultura, 70% dos participantes eram da sociedade civil. A questão é, quem é essa sociedade civil? Né, eu acho que é para além da ambiguidade Estado versus governo. A ideia é que essa sociedade civil não é um público amplo, é aquela sociedade realmente que tem a sua legitimidade, né, organizações da sociedade civil que estão militando há muito tempo, que tem uma histórica de participação, mas não é esse público aí do ponto da cultura, né, como já foi levantado, que parece que é um pouco um consenso que precisa trazer esse público para a questão da participação. Então, é para além da dualidade Estado-sociedade, né, é diversificar quem que a gente está chamando de Estado, quem que a gente está chamando de sociedade, um pouco nessas áreas. E eu acho que o ponto de cultura, né, uma questão também pode ser chamado para assento no Conselho. Né? A gente precisa, lembrando que as regras do Conselho são feitas pelos seus próprios participantes. Né? Esse é um processo, uma regra deliberativa desses conselhos, ou seja, né, você muda as regras sobre as quais você próprio pode participar. Então, esse é um debate que pode ser feito internamente no Conselho. Né? Pode ser feito, eu acho que deve ser feito. Já que eu acredito que os próprios conselheiros também têm um pouco essa percepção dos limites que eles têm em termos de atrair essa esfera social mais ampla que não está lá dentro. Então, tudo pode acontecer, porque o conselho é uma instituição aberta em que os próprios participantes discutem as suas regras e podem democratizá-las, podem tentar, né, introduzir essas demandas que estão aparecendo aqui. E esse para participação aqui na palavra de encerramento, do nosso secretário Vinícius Vu, da Secretaria de Articulação Institucional, lembrando a todo mundo que está ainda enviando perguntas e comentários, que por uma questão de tempo, como eu comentei, a gente vai ter uma oficina aqui, um grupo de trabalho aqui no Ministério para justamente refletir, dar encaminhamento para essas questões que estão sendo colocadas aqui e outras. Então a gente vai ter que encerrar daqui a pouco esse bate-papo online aqui com vocês, mas que todas as perguntas e comentários vão ser respondidas pela equipe de redes e pela própria equipe da Secretaria de Articulação Institucional e vão ser transformadas num documento, né, num documento que vai ser disponibilizado no site do Ministério da Cultura. Então, também fiquem tranquilos aí que quem não teve a sua pergunta ou comentário respondido, isso vai ser encaminhado. Mas a gente não terminou ainda. Secretário Vinícius Vu, por favor. Vai ter gabinete digital? Bom, primeiro, assim, eu acho que o debate como esse, ele, além dos aspectos, digamos assim, mais de acolhimento de um conjunto de reflexões que enriquece enormemente o nosso debate, ele tem uma dimensão que eu acho fundamental a gente valorizar, que é da gente buscar processos que sejam dialógicos desde o seu início, desde o seu nascedor. Né? A gente poderia perfeitamente fazer essas discussões através de espaços fechados dentro do Ministério e apresentar à sociedade depois um conjunto de canais e possibilidades de participação. Poderíamos ter feito a opção em pensar um redesenho do CNPC ou da conferência de maneira restrita dentro do Ministério, gestores, enfim, e depois apresentar as pessoas e chamar para o diálogo. A gente resolveu fazer diferente, né? Desde o início buscar um processo de abertura, enfim, que eu acho que deve ser pensado agora durante um processo, durante um período determinado de tempo, até que a gente possa produzir uma síntese, mas essa largada nos permite dizer que esse caminho é o mais adequado e enriquece enormemente. Eu mesmo aqui estou notando várias questões, a gente vai aprofundar agora aqui na oficina, mas que ajudam muito a gente pensar esse conjunto de questões que estão colocadas aqui, que não dizem respeito somente aos canais de participação do MINC, dizem respeito, em última análise, à estruturação do nosso regime democrático, da nossa, enfim, né, a necessidade, inclusive, né, de uma adequação da gestão pública a uma nova realidade social e política dentro de um contexto no qual nós experimentamos nos últimos anos uma mudança profunda do tecido social brasileiro e cujas instituições democráticas têm tido grande dificuldade em buscar esse tipo de adequação. E acho, inclusive, que devemos partir desse reconhecimento, que as instituições democráticas no Brasil, o Estado brasileiro e a forma como está organizada a democracia no Brasil, ela encontra-se diante de um déficit em relação àquilo que é a sociedade brasileira realmente existente hoje. O Pacto Político Democrático
originou a Constituição de 88 e todas as suas derivações em termos de participação, de ativação da cidadania, não encontram, digamos assim, mais correspondência na sociedade brasileira realmente existente hoje, né, após algumas décadas de mudanças profundas na nossa estrutura, inclusive, né, de classes. Então, eu acho que é fundamental que a gente busque estabelecer novos compromissos, novas pactuações. E aí eu acho que um tema central que perpassa boa parte do que nós debatimos aqui, que é o tema da efetividade dos instrumentos de participação. As experiências bem-sucedidas de abertura da administração pública à participação da cidadania tiveram, digamos assim, um forte componente, digamos, de apresentação de resultados efetivos da sociedade. Se a gente pega o orçamento participativo, por exemplo, no seu nascedor, principalmente na década de 90, o que deu vitalidade, o que deu energia, o que fez se tornar uma referência internacional foi a capacidade de respostas e de entregas concretas à sociedade. Então, o sistema da efetividade é central. E ele está vinculado a uma outra questão que é fundamental, que é a necessidade de nós promovermos também uma mudança cultural dentro da administração pública. Os gestores, a burocracia estatal, a própria organização do Estado brasileiro, ela se inclina para o fechamento, para a restrição das possibilidades de intervenção da cidadania para além do voto, né? Para além do voto periódico nas eleições regulares. Há uma predisposição, digamos assim, de toda a estrutura administrativa para que os gestores tomem decisões sem ouvir a sociedade e façam, inclusive, e implementem, inclusive, muitas vezes, processos de descontinuidade dentro da administração pública que tem, inclusive, causado um grande prejuízo para os processos de participação. Muitas vezes, uma mudança no âmbito de um ministério, de uma secretaria de Estado, de uma secretaria de município, ela acaba representando um retrocesso enorme em termos de abertura da participação da cidadania. São conferências que passam a ser ignoradas, decisões de conselho que passam a ser desconsideradas na hora, enfim, da tomada de decisões. E esse elemento, eu acho que é um elemento fundamental, o da mudança de uma cultura também. A participação deve ensejar uma mudança de cultura dentro da gestão pública e envolver fortemente os gestores de todas as esferas de governo. Bom, uma série de questões foram colocadas aqui, por exemplo, o CNPC eu queria falar rapidamente no meu tempo ainda que me resta. Acho que sim, os pontos de cultura precisam adentrar as estruturas de representação formal, como o CNPC, precisam ter uma dinâmica muito forte de presença, por exemplo, no processo conferencial, desde o seu início. Inclusive, a nossa ideia, por exemplo, é efetivamente implementar uma visão de processo para a conferência e não de evento. A ideia é que a gente possa, inclusive, antecipar a abertura da próxima conferência, que estava prevista inicialmente para 2017. A gente abriu um processo de debate sobre uma conferência nacional de cultura esse ano e envolver um amplo conjunto de possibilidades de participação no processo cumulativo, que deve estar vinculado, inclusive, ao Conselho Nacional de Política Cultural, culminando numa conferência, enfim, acredito eu, inclusive, até antecipando a conferência para o final de 2016. Acho que, bom, o pessoal perguntou por que não tinha ninguém no CNPC aqui. Um dos problemas que a gente teria para identificar seria um representante que falasse em nome do Conselho. E aí, além disso, os representantes da sociedade civil, que seriam mais interessantes para estarem aqui, hoje estão com seus mandatos vencidos. Foi uma realidade que a gente encontrou, queremos em breve convocar a eleição do CNPC, dentro inclusive de um formato mais aberto, mais plural, e obviamente a gente quer valorizar e revalorizar o Conselho Nacional de Política Cultural. Muitas questões surgiram, mas uma delas eu acho que é fundamental, em relação à participação digital. Assim. Nós queremos criar um gabinete digital, eu tive o prazer de desenvolver uma experiência aqui relativamente bem sucedida no estado do Rio Grande do Sul, em termos de participação digital, reconhecida, inclusive, internacionalmente. Mas uma coisa importante, a gente não deve criar entre nós aqui no Ministério da Cultura, e nem transmitir isso para as pessoas que nós queremos que participem desse debate, o feitiço em torno do software. Não é criar novos canais o problema, assim, desenvolver software é a coisa mais fácil que tem. E criar canais e ambientes digitais para a participação das pessoas, enfim, é relativamente fácil. O problema é como é que as suas opiniões acolhidas por parte do Estado. Inclusive, obviamente, tem a ver com o problema da efetividade desses canais. Acho que tem um problema gravíssimo de subrepresentação nas conferências e nos conselhos de populações, não só de negros e pardos, como foi levantado aqui, mas também indígenas, de comunidades tradicionais, enfim, uma série de representações importantes que são, muitas vezes,
são ausentes desses espaços de representação formal. Eu acho que é fundamental a gente pensar em cota para conferência, cota dentro do CNPC, pensar inclusive em outras dinâmicas de escuta que sejam permanentes, que não necessariamente sejam presenciais e que possam trazer para a agenda, seja da conferência, seja do conselho, ou mesmo do gabinete tal, agendas que muitas vezes não encontram eco nessas estruturas tradicionais de representação. Acho que nós temos que, no tema da participação por meios digitais, sim, estar imersos dentro das redes sociais privadas, mas não exclusivamente nelas, até porque você tem uma dinâmica, uma racionalidade que organiza essas estruturas, né, como Facebook, Twitter, são algoritmos que, inclusive, orientam os debates e muitas vezes acabam levando a distorções na formação da opinião. As pessoas recebem uma carga de informações enorme, muitas vezes convergente com aquilo que as próprias pensam. Eu acho que eu escrevi um artigo no ano passado falando um pouco sobre isso, assim, como as redes sociais têm contribuído, não estou dizendo que seja exclusivo isso, mas têm contribuído para o acirramento do debate político no Brasil. Eu acho que é um tema importante, porque, obviamente, hoje não há como pensar em debate público através das novas mídias sem pensar também nessas estruturas, redes sociais privadas, enfim. Bom, tem uma série de questões que eu poderia falar aqui, mas pelo tempo já encerrou, e a gente tem depois aqui na sequência uma oficina, a gente vai continuar. Só reafirmo que hoje é a abertura do debate. Nós apenas estamos iniciando uma caminhada, pretendemos acumular até o final de maio, início de junho, aí sim, nós iremos apresentar, digamos assim, um conjunto de formulações, de proposições concretas para pensar esse redesenho. Conselho Nacional de Política Cultural, da nossa conferência, pensar o gabinete digital e outros canais também de ativação da cidadania e de interferência real da cidadania nas decisões públicas no âmbito do Ministério da Cultura.